Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina do canal Nina e Suas Letras e no vídeo de hoje eu vou falar sobre mulheres fortes e inspiradoras. Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar você que tá rolando um sorteio muito legal aqui no canal do livro O Papel de Parede Amarelo e do livro Dois Irmãos, da Charlotte Perkins Gilman e do Milton Ratum. Eu vou deixar o link aqui embaixo explicando tudinho para que você assista e participe, certo? Há um tempo eu tenho pensado muito sobre as mulheres da minha vida, sobre mulheres que foram importantes para minha história, sobre personalidades que contribuíram para minha formação. E eu tenho recebido há um tempo uma espécie de chamado. E é muito curioso, sabe, falar disso. Então é um vídeo muito despretensioso, é um vídeo que eu só quero falar dessas mulheres que tanto me inspiraram e que foram e ainda são muito importantes para mim. Um vídeo sem grandes roteiros, mas cheio de sentimento. E eu não posso falar de mulher sem iniciar falando da minha mãe. Engraçado porque eu falei, eu vou gravar um vídeo pra falar sobre mulheres na literatura. E eu vou, obviamente, falar um pouquinho disso aqui hoje, mas sabe quando você sente a necessidade de falar um pouco mais profundo, em algo que vai mexer mais com você e que vai fazer com que tudo faça sentido? Porque muito antes das mulheres da literatura surgirem na minha vida, eu tive mulheres de carne e osso perto de mim, sabe? Impossível falar de mulheres sem lembrar da minha mãe, uma mulher muito forte, muito guerreira, que graças a Deus eu ainda tenho a oportunidade de experienciar um monte de coisas com ela, aprender um monte de coisas com ela. Ela que começou a trabalhar muito cedo. E eu também não posso deixar de falar da minha avó materna, que foi uma figura extremamente importante na minha formação enquanto pessoa, da minha educação. A minha avó que sempre viveu pra família, sabe? Eu não consigo falar da minha vida, falar da minha história e falar tão pouco de mulher sem citá-las. E elas que tiveram uma particularidade muito próxima, que é a de não ter tido uma educação formal por muito tempo. A minha mãe teve a antiga 4ª série e desde muito cedo teve que parar de estudar para poder trabalhar. Sim, foi a realidade que ela estava inserida. A minha avó, que só mais tarde conseguiu aprender a ler, e eu me sinto muito honrada por falar que eu fiz parte disso, que eu a ajudei a alfabetizá-la. Então eu falo isso com um orgulho muito grande, com o peito aberto, porque foi importante, sabe? A minha avó desde cedo dizia, você vai ser professora, e praga de vó pega, né? E, enfim, são figuras muito significativas. Meu vizinho não para de fazer barulho ali em cima. Enfim, elas são figuras muito representativas pra mim, que foram muito importantes pra minha história. E eu não consigo falar da história alheia se eu não consigo me identificar no meio disso tudo, entende? Nós estamos na Semana das Mulheres, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, vou colocá-lo ao ar, se Deus assim permitir, na 4ª, e 5ª é Dia da Mulher. E eu pensando, né, caramba, eu nunca faço nada muito temático no canal. E eu tenho estado bastante reflexiva, pensando em mulheres que vêm traçando um caminho por vezes árduo, lutando, tentando encontrar o seu lugar ao sol. E eu vejo, voltando a fazer essa referência, eu vejo a minha mãe e a minha avó com essas características muito fortes e que me inspiram. Porque às vezes parece que para alguém nos inspirar tem que ter feito milhões de coisas, né? Tem que ter feito não sei quantas faculdades, tem que ter feito não sei o que, não sei o que, não sei o que. É claro que tudo isso é extremamente relevante e importante, mas a figura humana, ela vai além disso. E que a gente pode aprender às vezes com aquele que a gente acredita que tem pouco a oferecer, pouco a acrescentar. E ainda pensando sobre mulheres que lutam pelo seu lugar ao sol, na semana passada eu estava lendo esse jornal Suplemento. Eu até falei dele no vídeo aqui de leituras de fevereiro, que eu recebi da Biblioteca Pública de Belo Horizonte. Já recebo esses exemplares
essas tiragens há algum tempo. Eu estava lendo quando de repente me surge essa figura maravilhosa de Dona Adélia Prado, minha conterrânea das Minas Gerais, que hoje vive em Divinópolis, e me deu vontade, juro, de pegar o carro e ir pra lá conversar com ela. Que pessoa maluca, né? E aqui tem uma passagem que o Drummond fala sobre a Adélia, dizendo: Adélia é lírica, bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo, está a lei, não dos homens, mas de Deus. Eu fiquei pensando assim, caramba, aí que tem uma lista, né, dos livros da Adélia. Eu falei, putz, eu ainda não li nada da Adélia Prado. E que figura importante para a literatura, para nossa literatura, sabe, do meu estado, da minha terra. E aí abriu portas para que eu lesse A Faca no Peito. Eu li no Kindle, um livro de poesias, mas que tem todo aquele objetivo da prosa, que quer contar uma historinha. E eu falei, olha que presente, se eu não tivesse lido esse jornal que falava da Adélia, talvez eu não tivesse buscado esse livro nesse momento, sabe? Mas na verdade a história começa muito antes, Ju, na semana passada. Em fevereiro eu gravei a tag Todo Mundo Já Leu, Menos Eu. E é curioso porque a ideia era listar 5 autores que você achava que todo mundo já tinha lido menos você. Nessa lista de 5 autores, só um era homem. Eu citei 4 mulheres, eu citei a Lígia Fagundes Telles, a J.K. Rowling, a Agatha Christie e... quem mais? A Lígia Fagundes Telles. Eu acho que isso era um chamado, não tem condição. E aí ontem, segunda-feira, meu marido chega e eu vejo uns marcadores assim na cama. E eu falei, você foi à leitura? Aí ele disse, não, um amigo meu que foi e me deu de presente. Aí a gente tem mania de fazer surpresa um pro outro. Teve uma hora que ele falou assim, amor, eu tô sentindo muita dor nas costas, eu tô achando que a gente vai ter que trocar o travesseiro, que tá muito ruim. Ele falou, inclusive ele apareceu rasgado, você viu? Eu falei, rasgado? Eu não vi. Ele vai lá olhar. Aí eu, amor, espera, eu tava fazendo um café. E aí ele falou, nossa, amor, você nunca faz nada quando eu te peço, na hora que eu te peço, brincando, né? E ele falou, vai lá, depois, em outro momento ele falou, vai lá, olha o travesseiro, não sei o quê. Aí quando eu vejo atrás, tem essas duas lindezas embrulhadas, o sol tá bem forte. Mas o primeiro é A Via Crucis do Corpo, da Clarice. Ai, não vai focar, que triste, tá muito sol aqui, gente. Mas é bom, porque ajuda na iluminação. E tem também A Glória e Seu Cortejo de Horrores, da Fernanda Torres. Eu ia falar Fernanda Torres, né? Fernanda Torres. E ele falou pra comemorar a Semana das Mulheres. Então tô te dando 2 autoras mulheres de presente. E eu achei isso tão simbólico. E eu fiquei, se isso não é... eu preciso falar das mulheres, não tem como. E eu tô lendo também a biografia da Clarice. Vez ou outra eu falo dela nas minhas aulas. E hoje, inclusive, eu falei... enquanto eu passava uma poesia que todo mundo insiste em falar que é da Clarice, e gente, não é da Clarice. Eu ainda falo, a Clarice deve estar remexendo no túmulo agora, porque isso aqui não foi ela que escreveu, mas enfim, eu sou muito fã da Clarice. A Hora da Estrela, Paixão Segundo GH, os contos, vai ser um presente falar sobre ela. E, aliás, ler sobre ela, ler mais uma coisa sobre ela, lendo agora a biografia. Eu fico me perguntando como que ela era uma figura emblemática, uma figura misteriosa. E eu acho genial toda essa aura sobre ela. Fernanda Torres, que eu já li fim, tenho aqui também... tem um outro que é Os 7 Anos, eu acho que é de contos, mas que eu ainda não li. Adoro a Fernanda como atriz, adoro a Fernanda como escritora e críticas muito positivas sobre esse livro. E aí eu não tem como falar de Fernanda Torres e já não lembrar da Fernanda Montenegro, que é a mãe, e pensar nas mulheres que estão no cinema, e tá tudo muito ligado, né? E pensando na Fernanda Torres, eu fico assim, gente, a gente não tem que ser uno, não tem que fazer uma coisa só. A gente pode ser multifacetado, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode ser várias coisas, sabe? Você pode ser mãe,
filha, professora, booktuber, sabe assim? A gente pode ser muita coisa ao mesmo tempo, você pode ser, sabe, escritora. E eu acho que essa é muito uma característica nossa também, uma característica dessa sociedade. E por que eu tô falando disso, né? Porque eu falei do jornal e sabe quando tudo parece que vai formando uma grande teia, quando você consegue linkar e você... É preciso parar aquele momento e você ter um olhar sobre as coisas, se permitir que as coisas te passem uma mensagem. Eu acho que eu tenho vivido muito esse momento, eu tenho tentado ser mais perceptiva e ter um olhar mais carinhoso pro outro, ter um olhar mais aguçado pro universo que tá à minha volta, sabe? E é por isso que eu acho que esse vídeo de hoje é um presente pra mim também, sabe? Poder gravar ele tem sido um presente. E aí me vieram assim, desde alguns dias, mais específico ontem e hoje, me vieram situações, por exemplo, as irmãs Brontë, que tiveram que se esconder por trás de um pseudônimo para conseguir publicar, para conseguir fazer com que outras pessoas lessem o texto delas. E aí quando eu começo a pensar sobre empoderamento, sabe? Me vem à mente o discurso da Chimamanda que eu assisti, que eu li, o Sejamos Todos Feministas, que é um discurso que se tornou tão popular e que é tão sensível e que é tão verdadeiro. Não dá pra fechar os olhos e falar que tá tudo certo. A gente tem muito ainda o que fazer, muito ainda o que caminhar. E aí eu começo a pensar, sabe, sobre as produções cinematográficas produzidas por mulheres, e me vem logo essa muito atual, a Mulher Maravilha, que tem uma heroína mulher e que temos também uma diretora mulher por trás. E aí eu fico pensando, né, vai sair agora, dia 8 de março, inclusive, a segunda temporada de Jessica Jones, que eu assisti a primeira temporada e amei. Aquela figura macro, decidida, que não busca se encaixar nesses padrões, e é uma figura que inspira mesmo. E aí eu fico pensando em mulheres que estão à frente da coisa mesmo, sabe? E aí eu penso no projeto Leia Mulheres, que visa trazer à tona a discussão de obras criadas, produzidas por mulheres, que presente. Como citar um projeto como Leia Mulheres e não citar o Mindley, que apesar de não visar ler só mulheres, ele é composto, em sua grande maioria, eu vou chutar aí 95% das pessoas que participam do Mindley são mulheres. E aí vamos pensar em escritoras mulheres. A gente leu esse ano Raquel de Queiroz, o 15, e aí eu penso na Socorro Racioli, maravilhosa. Eu lembro da Virginia Woolf, que também é uma autora de peso, sabe? É tanta gente. Aí o sol, olha como é que vai ficando escuro. Como que a luz tá mudando, vocês me perdoem, gente, mas é luz natural. E aí, eu falei no início da minha mãe, da minha avó, e aí depois eu fui puxando aí pra cinema, pra teatro, né, com a Fernanda Montenegro, depois fui pros livros, que a gente não tem como, a gente acaba falando de livro. Mas eu comecei a pensar também nas mulheres que passaram pela minha vida, sabe? Pelas professoras que tiveram um peso muito grande na minha formação, que me inspiraram, que me apoiaram, que me ajudaram direta e indiretamente. E aí eu falo desde a professora que duvidou de uma poesia que eu escrevi lá no ensino fundamental, até uma professora que me deu força para fazer letra, sabe? Todas foram importantes para minha formação, as pessoas são sempre muito importantes, e eu acho que é tudo uma questão de perspectiva, é tudo uma questão de olhar, como você enxerga como você lê, e uma frase que te dizem. Eu fiquei pensando nas mulheres da minha família, as minhas primas, as minhas tias, mulheres batalhadoras, e nas minhas amigas dos livros, as que não são dos livros. E eu fico pensando como que todas elas são presentes, sabe? Semana passada eu tive o prazer de conhecer a Marília, uma pessoa dos livros, uma mulher dos livros, forte e sensível ao mesmo tempo.
Semana passada foi a semana que eu fui assistir a banca de uma amiga minha, a defesa de dissertação. E você olha e fala, caramba, sabe, que genial, como que tantas mulheres diferentes, mas que partilham esse desejo de lutar e de buscar e de correr atrás dos seus desejos. E obrigada, mulheres, obrigada a todas vocês. E eu queria falar do quão forte nós somos e do quão forte nós podemos ser. Sim, nós ainda temos um longo trajeto para trilhar, mas a gente sabe que a gente está no caminho, sabe? Quando a gente esquece, ou pelo menos coloca um pouquinho de lado, todos esses padrões, todas essas pressões, e começa a fazer o que nos dá prazer, o que a gente vê sentido. Então eu queria que você abraçasse e prestigiasse a mulher que te inspira. E eu queria te convidar a deixar aqui nos comentários quais são as mulheres que te inspiram, seja na sua vida, seja na literatura, seja no cinema, em qualquer arte. E Frida, olha só, a gente vai falando e vai lembrando, né? E aí, falei de arte, lembrei de Frida, que esse ano eu vou ler, se Deus quiser, a biografia dela, mas enfim, são tantas mulheres. O intuito não era falar de todas, até porque eu não conseguiria, precisaria ficar aqui mais 1 hora. Mas eu queria passar essa mensagem que, yes, we can. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Me segue no Instagram, eu sou @Nina e suas letras. Enfim, deixa aqui um comentário, vamos bater papo sobre as mulheres incríveis da nossa vida. Feliz Dia das Mulheres, porque afinal de contas, é todo dia. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro Vitor Márcio, meu ex-aluno do 6º ano, que agora já tá no 7º, né, Vitor? Já me pede pra mandar um abraço 2 vezes, perdoe-me a demora, então está aqui. Um forte abraço e um beijo, muito obrigado por me assistir e por comentar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!